Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a partir de hoje, a gente pretende fazer um trabalho um pouco diferenciado com vocês, através das videoaulas de professores aqui realmente que trabalham com vocês, tá ok? E aí a gente conta com vocês para estar olhando os vídeos, repassando se for preciso, e a gente, na medida do possível, vai estar repassando todo o conteúdo dividido nessa grande quadro virtual, que são os vídeos que a gente vai estar enviando divididos. Cada vídeo desse, pessoal, ele vai estar acompanhado de uma apostila explicativa. Então você vai ter a oportunidade de repetir o vídeo, de parar onde você precisar, onde você tiver dúvida, e inclusive, no final de cada vídeo você vai ter uma apostila em que você pode estar recordando tudo que foi conversado durante o vídeo. Então tem tudo para dar certo, a gente depende de vocês. Conto com vocês. Então vamos lá, pessoal? O nosso primeiro assunto será o sujeito, tá? E é um assunto muito importante, por isso a gente vai ter necessidade de dividi-lo em várias partes, tá? Essa é apenas a primeira microvideoaula. Quando a gente vai aprender qualquer assunto, é muito importante que a gente se pergunte o que é. Essa definição vai nos ajudar a entender o assunto. Concordam? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver o que é sujeito? Sujeito é o termo ao qual o verbo se refere. Nesse caso, qual seria a palavra mais importante para a gente poder pesquisar, analisar, para entender o sujeito? Localizar o verbo, ok? Então, para encontrar o sujeito, eu preciso também localizar o verbo, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui? Nesse exemplo que eu vou apresentar para vocês, eu estou pedindo para vocês localizarem o verbo. E aí? A turma estuda todos os dias. Lembrando que verbo é uma palavra... Vamos lá, gente. Lembrando comigo. Verbo é uma palavra que ela vai indicar ou ela pode indicar três situações diferentes. Ação, estado e fenômeno da natureza. Qual palavra nessa sentença teria uma dessas funções? Quem respondeu estuda, acertou. Neste caso, estuda é uma ação. Então, vamos lá. Se estuda é verbo, e eu já identifiquei o verbo, eu vou usar esse verbo para fazer a minha pergunta. Quem estuda todos os dias? Quando eu faço essa pergunta, depois de ter localizado o verbo, a minha resposta é a turma. Quem estuda todos os dias? A turma. A turma é o sujeito, pessoal. Simples assim. Ok? Vamos ver um próximo exemplo? Nesse exemplo aqui, ó, escola e alunos estão trabalhando. E aí, quem vocês indicariam como palavra que tem essa função de apresentar, né, de expressar para a gente uma ideia de ação, de estado ou de fenômeno da natureza? E aí? Aqui, né, nós temos duas, estão trabalhando. E aí, são dois verbos? Sim, são dois verbos. Mas e aqui, gente, nessa situação, eu tenho dois verbos, né, expressando várias situações? Ou duas situações? Não. Eu tenho dois verbos que estão unidos para representar, para indicar apenas uma ação. Apenas um acontecimento está sendo expressado aqui. Então, escola e alunos estão trabalhando. Concordam comigo que é apenas um acontecimento? Pois é, quando eu tenho dois verbos trabalhando juntos, eu tenho dois verbos em que eles têm papéis diferentes. Estão, que é um verbo que indica estado, é um verbo auxiliar. Trabalhando, ele é um verbo que indica uma ação. Nesse caso, ele é um verbo principal. Quando eu tenho essa combinação de verbos representando uma única ação, eu tenho o que eu chamo de locução verbal. E a locução verbal vai ter a mesma função do verbo. Ela vai me indicar, tá? Que algo ou alguma coisa está acontecendo, ou um estado, ou um fenômeno da natureza nesta frase. Nesse caso, se eu já encontrei a locução verbal, ela vai ter a mesma função do verbo para mim. Eu posso fazer a pergunta justamente para ela. Quem estão trabalhando? Nessa sentença aqui, eu posso dizer que quem estão trabalhando? Escola e alunos.
Então, escola e alunos, nesta frase, é o sujeito. Deu para pegar direitinho, gente? Então, olha só. Vamos para o resuminho rápido aqui, então. Quem puder, anote. Quem quiser, pode parar o vídeo. Quem quiser também, lembrando que vai ter a apostila logo indexada ou no vídeo ou na plataforma. E vocês também podem fazer as anotações que vocês precisarem, ok? Então, vamos lá. Resumindo. Para localizar o sujeito, o que eu tenho que fazer? São 3 coisinhas simples. Primeira, eu vou procurar o verbo ou a locução verbal, tá? Tanto faz. O verbo eu posso fazer a pergunta para ele, a locução verbal também eu posso usar para fazer a pergunta, tá bom? Depois, fazendo a pergunta o que ou quem a esse verbo, como eu fiz nos 2 exemplos. Tá lembrando? E por último, sabendo que esta resposta para a nossa pergunta, ela vai ser o sujeito. Tá ok, pessoal? Vamos juntos. Aqui, a gente vai ter agora, lembrando para vocês, que os slides dessa videoaula estarão disponíveis da apostila, como eu acabei de falar. E a apostila será sujeito 1, sujeito parte 1, tá? Vamos ver agora as questões na próxima página. Eu vou passar para vocês uma pequena atividade que é encontre e destaque o sujeito de cada frase. Lembre-se de procurar e destacar o verbo, que é o começo de tudo. É isso que eu falei para vocês desde o início. O mais importante para encontrar o sujeito é, antes de mais nada, localizar o verbo ou a locução verbal. E aí, eu vou pedir para vocês observarem e analisarem essas frases, tá? Na letra A, B, C, D e E. Como que eu vou pedir para vocês fazerem, gente? Olhar, identificar qual é o verbo, aquele passo a passo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Identifica o verbo, faz a perguntinha o que ou quem. Por que eu posso também perguntar o que? Lembrando que o sujeito numa frase não necessariamente será uma pessoa, tá? Se eu dou um exemplo para vocês, por exemplo, a casa caiu. Eu localizo o verbo caiu, ok? Se eu pergunto agora, quem caiu? Eu não vou perguntar, a casa não é uma pessoa, né? Então, eu posso tranquilamente perguntar, o que caiu? A casa. Então, a casa é de quem eu estou falando. Se eu estou falando da casa nessa frase, a casa é o sujeito. Entenderam? Não necessariamente terá que ser uma pessoa, tá? Se eu digo, a escola está fechada. Se eu pergunto para vocês onde está o verbo, vocês vão me mostrar, Eliana, nessa existe uma locução verbal. Está fechada. Quem está fechada? Nessa sentença que eu acabei de expressar para vocês, é a escola. A escola não é uma pessoa. Então, eu vou perguntar não necessariamente quem, mas o que está fechada? A escola. Tá ok? Então, gente, para a gente encerrar essa videoaula, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Essas 5 frases, vocês vão colocar no caderno somente as respostas, tá? Dessas 5 frases. Vocês vão colocar a data bonitinha, colocar sujeito parte 1 para vocês associarem a essa videoaula. E depois, coloquem as respostas apenas na direção do A, do B, do C, do D e do E, ok? Que na nossa próxima videoaula eu vou estar conversando com vocês sobre essas frases, corrigindo junto com vocês, analisando e marcando os verbos, identificando os sujeitos. Tá ok, gente? Muito obrigada e que vocês tenham bons estudos. Conto com vocês.